Olá, Mário. Bom dia. Olá, Henrique. Bom dia. Ora, cá estamos mais uma vez para mais um episódio. Mário, da mesma forma que eu durante alguns momentos e em alguns outros episódios fomos falando do John Dewey e finalmente o anterior lá chegamos. O anterior episódio foi sobre a vida e obra do John Dewey, tu tens-me, de certa forma, referido um nome que eu digo-te, tive que fazer alguma pesquisa para compreender do que é que tu me falavas. Mas António Nunes Ribeiro Sanches. 15 minutos e um café. 2 convidados, um tempo limitado, um café e reflexões livres sobre práticas, teorias e pedagogias em forma de conversa. Confesso-te que era um nome que, em princípio, não me disse nada logo no início. Porquê? Porque é o nome do Ribeiro Sanches. Olha, são várias razões, mas eu acho que é até uma vergonha para os portugueses nos termos esquecido deste sábio, que é o único português, com um nome, com um artigo na enciclopédia de Rui d'Alembert. Portanto, é uma vergonha ser um grande sábio português, reconhecido fora, e que nós, na maioria dos casos, ignoramos. No caso da educação, acho que tem alguma relevância, já iremos falar sobre isso, e devo dizer-te que, como sabes, eu era professor de História da Educação e, ao nível de mestrados, formação inicial de professores, e quando chegávamos a este pensador, toda a gente ficava com algum interesse e com alguma simpatia por ele. Porque, de certa forma, como muitos nossos grandes crânios, acabaram por ter que abandonar Portugal para conseguirem satisfazer a sua missão de conhecimento. Vamos fazer assim uma espécie de retrospectiva até para apresentar. Então, António Nunes Ribeiro Sanches. Sim, normalmente conhecemos só por Ribeiro Sanches, mas é o nome completo dele. Ele nasceu em Penamacor. Ok, Penamacor, bem norte de Portugal. Junto à fronteira. E, portanto, em 7 de março de 1699. Ok, século XVII, portanto, no final... Sim, ele era de uma família de judeus, portanto... Sim, Penamacor tem toda uma tradição ali de judaísmo. Ele, no ano em que a mãe foi chamada pela Inquisição, ele acaba por ir para a Guarda, viver com familiares. Não sabemos muito bem se é um tio ou uma tia, mas também não é relevante esse detalhe. E aí fica entregue a um erudito, um conhecido erudito da altura, que lhe tentou passar uma mensagem relevante, que é... A religião não é importante, o importante é seres bom nas tuas ações. E ele influenciou muito no conhecimento da história de Portugal. E, portanto, Ribeiro Sanches ficou com um conhecimento bastante aprofundado da história de Portugal, ficou muito interessado na literatura, portanto foi um grande leitor e consumidor de cultura. E ali na Guarda também aprendeu cítara, desenvolveu o seu latim para depois conseguir prosseguir estudos. Deixa-me então aqui voltar um bocadinho atrás. Então, temos um judeu natural, e estamos a falar do século XVII, início dos processos inquisitórios, início do século XVIII, processos inquisitórios, Inquisição... Sim, ele teve de se confrontar com algumas situações da família. Então, já cristão novo, ou seja, para fazer uma breve explicação. Em Portugal, os judeus converteram-se em cristãos novos. Ele já foi batizado. Ok, então já estamos, mas sempre não renegando as suas origens judaicas. Sim. Ele depois no estrangeiro acabou por seguir durante alguns anos a religião tradicional da sua família e depois acabou por entrar ali numa crise que não sabia se devia afirmar como cristão ou como judeu, mas é como... Tem a ver um bocadinho também com o contexto social da época. Não ser muito relevante, sim. Com o contexto social da época. E
portanto, em 1716, portanto, com 16, 17 anos, acaba por estudar para a Universidade de Coimbra, para o Colégio das Artes. A universidade está ali muito dominada pelos jesuítas e ele é muito crítico. Há uma série de cartas que ele troca com amigos em que faz grandes críticas ao modelo pedagógico da Universidade de Coimbra. Mas desculpa, disseste, vai para a medicina, foi... Ele ali vai para o Colégio das Artes, primeiro, porque em boa verdade, na altura, quem queria estudar medicina tinha que sair, tinha que ir para Salamanca, e portanto, ele depois teve um ano, teve férias em Tomar, com os familiares, estabeleceu alguns contactos com pessoas de Lisboa, com médicos de Lisboa, e acabou por perceber que seria mesmo a sua vocação de seguir a medicina. Daí que acabou por ir para Salamanca, à volta dos 20 anos, e foi para Salamanca estudar medicina, aí sim. Pronto. E depois começou a trabalhar como médico em Benavente. Mas foi só de pouca dura. Ele vai fazer o curso a Salamanca e depois volta. Sim, mas foi só de pouca dura, porque, em boa verdade, era uma pessoa muito ansiosa de conhecimento, sedente de conhecimento, de se aprofundar, de estar na linha da frente o que era o conhecimento científico na área da medicina e, portanto, acaba por ter uma série, esteve em Montpellier, em Londres, em Génova, em Paris, portanto, percorreu uma série de cidades. Então é um espírito curioso. Curioso. E depois acaba por se fixar na Universidade de Leiden, na Holanda, e é aí que, digamos que, começa a ter um grande protagonismo. Em 1731, portanto, com 32 anos, a Rússia pede à Universidade de Leiden que lhe enviem um médico para o Corpo Nacional de Cadetes e, portanto, ir para o Senado. E ele acaba por ir. Portanto, o médico escolhido para ir é o nosso Ribeiro Santos, portanto, um português que vai trabalhar para a Rússia, onde esteve a trabalhar como médico durante 16 anos. Voltando a contextualizar em termos históricos, estamos a falar do período czarista, de grande expansão czarista na Rússia. Exatamente. Ele esteve lá 16 anos e depois veio para Paris. E em Paris é aí que é convidado para escrever na enciclopédia de Rui de Almeida. Ou seja, ele acaba por estar sempre a conviver muito com toda uma elite, vamos chamar de uma elite cultural, das artes, da Europa dessa altura, não é? Sim. Ou seja, um português no meio da elite. Sim, depois ele acabou por se tornar especialista numa área, aliás, ele escreve na enciclopédia sobre doenças venéreas. Portanto, estás a ver o que é um médico especialista neste tipo de doenças e, portanto, é altamente solicitado. Há registros de ele já estar a viver em Paris e continuar a ser consultado para dar as suas opiniões sobre situações complexas nos pontos onde passou, designadamente na Rússia. Portanto, ele continuou sempre com ligações aos diversos sítios por onde foi passando. Portanto, é reconhecido como um grande intelectual, como um médico muito sábio nestas matérias e, portanto, como é que não é conhecido entre nós? Há aqui um ponto comum que nos tem ligado ao longo destes muitos episódios do 15 Minutos e um Café, que tem a ver exatamente com esta influência dos pensadores e das ideias na educação e nas pedagogias, ou na pedagogia. Como é que nós falaríamos de um Ribeiro Sanches no campo da educação e da pedagogia? Ele tem 2 livros dedicados à pedagogia. Há um deles que, para mim, é assim, o mais emblemático, que é Cartas de Educação, sobre a Educação da Mocidade, que há quem defenda, e eu concordo, é um título um bocadinho como que para esconder que, em boa verdade, era uma crítica aos métodos pedagógicos que se praticavam em Portugal, inclusive na Universidade de Coimbra. Portanto, ele é muito crítico porque ele não concorda que a educação escolar, em todas as faixas, em todos os níveis de ensino, estivesse controlado pela Igreja. Porque a Igreja continuava a impor um conjunto de conhecimentos de direito canónico, de teologia, que, na perspectiva dele, não se traduzem numa aplicação prática na vida do dia-a-dia dos cidadãos. E, portanto, ele é muito crítico. Ele acha que todo o conhecimento, inclusive na área da medicina, deve ser um conhecimento relacionado com a prática. Portanto, ele começa a defender que
o conhecimento deve ter esta relação com a prática. Digamos que ele seria um grande impulsionador do ensino mais industrial, mais relacionado com a prática e que, de uma forma muito direta, pudesse contribuir para o desenvolvimento do país. E não aquele saber académico do direito canónico, da teologia. Muito teológico, que é, no fundo, a tradição escolástica até à altura, não é? Sim, Os grandes movimentos pedagógicos acabam também de ser contemporâneos e começar também... Há quem diga que a revolução do nosso sistema educativo, promovida pelo Marquês de Pombal, que está decalcada nas ideias de Ribeiro Sanches. Portanto, o que acaba por ser interessante, na medida em que o Marquês de Pombal é um grande precursor dos ideais de desenvolvimento social, um bocadinho contrários a tudo aquilo que a teologia, a Igreja, a Inquisição nos tinha trazido até ao momento, não é? Mas que também não é necessariamente o defensor do contraditório. Não é? O Marquês de Pombal acaba por ser aqui também, como tu dizias, é se calhar um ilustrador de algumas ideias que não seriam dele, mas que também não as poderia apresentar como socialmente agradáveis. Sim, não é? Repara, o Ribeiro Sanches não está contra a dimensão espiritual, longe disso. Ele é religioso por natureza, porque ele, como tu dizes... Embora ele não diga... A própria questão do judaísmo... onde é que ele se situa, não é? Mas há alguns escritos, há uma carta que ele escreve a um dos amigos, creio que estava em Londres na altura, em que se diz arrependido de se ter voltado para o judaísmo, e fica aqui numa dúvida, se deve ser cristão, portanto, não sabemos muito bem onde é que ele se situa. Ele situa-se numa coisa que é o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento das nações. Temos que ver também isto aqui um bocadinho no próprio contexto. Como tu dizias, vai para Leiden, na Holanda, onde também, exatamente nesta altura, temos o Spinoza por lá, e temos também esse movimento quase de reflexão sobre o papel do judaísmo e do cristianismo e todas aquele choque social e cultural. Também por estes anos temos o Abade Correia da Serra, que vai para os Estados Unidos. Ou seja, nós temos aqui um traço comum, uma série de intelectuais que, ou por não serem acolhidos dentro, ou por queriam tanto desenvolver o seu conhecimento, acabaram por sair do país. Ou que também, se calhar, saem por uma quase tradição que nós temos em Portugal, quase de um obscurantismo que protege muito a forma de se fazer, como sempre se fez, não é? Ora, eu usei esta bucha para falar um bocadinho disto, não é? Se calhar é uma nota cultural, esta ideia de nós estarmos muito presos às nossas certezas, ao sempre foi assim, fazemos porque sempre foi assim e resultou. E se calhar estes nomes que tu acabaste, Ribeiro Sanches, o Abade Correia da Serra, se calhar rompem um bocadinho com esta nossa tradição cultural. Sim, não? E estamos a chegar aqui ao fim do nosso tempo. Na minha perspectiva, o que é fundamental para a área da educação escolar sabermos de Ribeiro Sanches é percebermos, como ele argumentava, que a educação escolar deve ter uma relação com a prática e deve estar intimamente relacionada com o desenvolvimento do país. Daí que seja importante que haja a formação dos cidadãos para conseguirem não só participar ativamente na comunidade, do ponto de vista mais filosófico das ideias, dar ideias para a sua comunidade, mas mesmo do ponto de vista da mão de obra. Portanto, nós termos uma população habilitada para conseguirem trabalhar nas áreas que são necessárias para desenvolver o país. E com know-how, não é? Com conhecimento sobre o que estão a fazer, Exatamente. não apenas reproduzir comportamentos. Exatamente. Portanto, voltamos aqui a tocar um pouco na mesma tecla, que é não o conhecimento pelo conhecimento, mas um conhecimento que faça sentido, que tenha uma aplicação prática na vida das pessoas. Claro que não vamos aqui esvaziar completamente um conjunto de saberes que são fundamentais para nos conseguirmos contextualizar até no âmbito da nossa cultura europeia, neste caso, não é? Portanto, é importante nós termos uma dimensão cultural, uma dimensão da nossa evolução histórica, para nos conhecermos também enquanto povo. Mas, se só
pairarmos nestas dimensões mais histórico-filosóficas e não tivermos um conhecimento de como é que vamos fazer evoluir a nossa agricultura para que produza mais e melhor, se não trabalharmos para o desenvolvimento de artefactos, não estamos a impulsionar o desenvolvimento do nosso país. E era sobre isto que eu falava. E como tu dizias, estamos mesmo a terminar, mas eu faria, como quase tem sido hábito, estes 15 minutos são sempre para falar de pedagogos, de educadores, de pedagogias. Não podemos nunca deixar de esquecer um bocadinho o que nós fazemos, porque também é importante percebermos que muitas das vezes aquilo que nos leva a fazer escolhas pedagógicas, educativas, tem que ver também um bocadinho com isto, com o que já foi estudado, com o que está evidenciado. E estávamos aqui a falar do Ribeiro Sanches, eu estava a pensar nesta consciência europeia muito que está por detrás deste conceito Erasmus, não é? E eu ia fazer-te esta pergunta. Sem um projeto Erasmus, não é? Em 1699 e em diante, mas este enriquecimento destas personagens, destas pessoas, por confronto com outras culturas, não falámos muito, mas o Ribeiro Sanches acaba por ser também médico particular na Rússia da Czarina, não é? E Czarina Catarina, que tem um papel fundamental na história da Rússia, da própria Rússia. Por isso, há quem diga que o Ribeiro Sanches é o responsável pela sobrevivência da Czarina a uma futura Czarina, ainda não era Czarina na altura, a um problema de respiração. Portanto, ele era mesmo um crânio em termos globais, embora depois fosse muito especialista naquela área em que escreveu uma enciclopédia. Mas voltando, dizia eu, são exatamente estes modelos e estas pessoas que também nos, de certa forma, justificam esta escolha que temos vindo a fazer em alargar de forma europeia e muito através deste programa, projeto da União Europeia que se chama Erasmus Plus ou Erasmus+. Por isso é por estes personagens que estas escolhas são feitas. Ou não? Não sentes que... Claro que sim. Acima de tudo, eu acho que é importante trazermos, e temos-lo feito, acho eu, trazermos alguns dos pensadores que nos vão ajudando a refletir essa questão que vem sempre à tona, que é porque fazemos o que fazemos, não é? Porque é que vamos por aqui e não vamos por outro caminho, não é? Porque... E estarmos informados obriga-nos automaticamente a fazer escolhas mais sensatas e mais adequadas, provavelmente, não? Sim, também nos pormos em questão, porque realmente quem não tem dúvidas é que está mal informado, não é? Exato. Olha, os nossos alunos que estão na produção deste episódio já estão ali fartos já estão a dizer olha, que muito obrigado também por esta equipa fantástica que temos tido na retaguarda. Temos uma equipa fantástica e já agora uma pequena nota de final, é que só é possível esta permanência do 15 minutos e um café, e não só, outros modelos que temos vindo a experimentar aqui no agrupamento, exatamente por causa deste entusiasmo dos alunos, e por isso por eles e para eles, e hoje o brinde será também aos nossos alunos, sem eles não conseguiríamos.